Olá, queridos. Estamos aqui hoje para mais um bate-papo sobre Telema, continuando a nossa jornada telêmica, né? Hoje nós vamos conversar sobre as bases neurofisiológicas da magia sexual em Telema. E aí você me fala assim, mas Marisol, para que eu quero saber isso? Me basta saber o rito e cumprir o rito. Bom, na verdade não é bem assim. Essas informações neurofisiológicas, elas são fundamentais para você. Você não precisa saber neurofisiologia profundamente, mas você precisa saber o que você está fazendo, né? Para que, neurofisiologicamente, para que você possa aprimorar a sua prática. Então, é um bate-papo, não é um conhecimento profundo, mas é relevante que vocês conheçam um pouco daquilo que vou contar a vocês, tá bom? Bom, eu vou começar a minha explanação por um texto hermético que eu elaborei para este bate-papo. E o texto hermético é o seguinte: o Palácio da Rainha possui 6 câmaras nupciais. Numa antecâmara secreta jaz uma pérola negra. Se a cobiça te tomar, o palácio se fechará e não poderás nele penetrar. Ouve, buscador, nesse altar deves sacrificar o rei. As câmaras são guardadas por um poderoso dragão. Diante dele, deves te sacrificar e com teu próprio sangue embriagá-lo. Executa com destreza a dança dos deuses. Caso contrário, o palácio se transformará em tua tumba. Então, por que eu estou trazendo esse texto hermético que eu elaborei? Ele contém todas as informações que eu vou passar para vocês hoje nesse nosso estudo. E é importante que a gente perceba que é uma linguagem impactante, é uma linguagem simbólica, né? Às vezes até assustadora, né? Parece que é uma coisa perigosa. E a linguagem hermética era elaborada desta forma para manter os segredos e também para afastar os que não eram iniciados ou não pertenciam àquela arte. Então, a gente vai agora, no nosso bate-papo, destrinchar esse texto hermético. A sexualidade em Telema é algo bastante presente. E o segredo central, eu não diria nem da UTO, mas eu digo da prática telêmica, é essa questão metafísica do sexo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso para a gente poder entender melhor essa metafísica. E quando a gente encontrar um texto cifrado telêmico que o Crowley tem escrito, nós podermos, sobre magia sexual, nós podermos elaborar algo intelectualmente a respeito. Bom, a gente tem um sistema nervoso central. Que sistema nervoso central é esse? Ele é composto pelo nosso cérebro e pela nossa medula. E a função principal desse nosso sistema nervoso central é captar sensações. Captar sensações e processá-las, transformá-las em percepção. A partir dessa percepção, ver toda uma elaboração
intelectual, racional, porque a razão também depende da questão sensorial. Então, nós vemos que todo o nosso funcionamento neurológico, ele toma como base as sensações, a captação sensorial entre o meio e o corpo. Essa percepção e essa imaginação, elas são consideradas por Israel Regardie, em seu livro Magia Hermética, como as duas faculdades, junto com a vontade, que são as principais faculdades da magia, que você tem que desenvolver em magia. E aí é interessante a gente perceber como é o sobe e desce do que é percepção e do que é imaginação. A percepção, ela vem a partir da medula, captando as sensações e vai para o córtex cerebral. Já a imaginação, ela descende do córtex cerebral e imanta todo o resto do sistema nervoso central. Então, de fato, a imaginação é algo fundamental para realizar magia de qualquer tipo, tá bom? As sensações, elas esculpem o nosso cérebro. Aquilo que nós somos é esculpido a partir das sensações que dão forma à nossa individualidade e à nossa psique também. Por exemplo, nós nascemos com um órgão sexual, ou pênis ou vagina. O nosso cérebro, ele é predisposto a adotar esse posicionamento sexual, masculino, feminino. No entanto, existe uma coisa mais importante do que isso para a formação de gênero. Então, o gênero é uma escolha pessoal, sexual. Ele não está exatamente no reino da anatomia e da neurofisiologia. Ele é uma influência cultural. Então, dependendo do meio familiar, escolar, das convivências e de toda a cultura em torno do indivíduo, de criança até mais ou menos os 20 anos, quando essa identidade é esculpida, o sujeito pode escolher fazer a sua escolha sexual, qualquer que ela seja. Tá? Biologicamente, ele não deixa de ser homem e não deixa de ser mulher. Então, é nesse sentido que a gente diz que as sensações esculpem o cérebro, porque a questão cultural, ela trabalha esculpindo você a partir das sensações, tá bom? A sexualidade é diferente do ato sexual. Você pode exercer a sua sexualidade intensamente, sem o coito sexual ou sem atos masturbatórios. O que é a sexualidade? É uma energia caracteristicamente sensorial. E é extremamente subjetiva. Ou seja, a minha sexualidade nunca vai ser igual à sexualidade de vocês. Ela é pessoal. E essa energia sexual, ela tende sempre para o prazer. Só que há diversos modos e meios para alcançar o prazer, não só através do ato sexual, seja ele qual for, tá bom? A sexualidade, ela possui um princípio lúdico que a caracteriza. As crianças, elas aprendem a partir desse princípio lúdico. Né? Elas são puras, elas não têm intelecto, elas não têm conceitos, então elas estão abertas para o aprendizado do mundo. E esse aprendizado nelas se dá através
da brincadeira, do lúdico. E aí, nós temos que lembrar que a gente está num éon, que é o éon da criança. Nós tivemos o éon de Ísis, o éon da mãe, o éon de Osíris, o éon do pai, e agora o éon da criança, que é representado em Horus criança. Esse Horus criança seria uma junção de Hor-Parcrates, que é o lado passivo de Horus, e Hahor-Quit, que seria o lado ativo de Horus. No caso, o que contém o princípio mais veementemente, o princípio lúdico, seria Hor-Parcrates. E aí, a gente vê aqui a representação que o Crowley fez desse princípio lúdico nessa carta do Sol, né? Essa carta do Sol, ela representa essa brincadeira do universo, a brincadeira do Senhor Deon, que vai produzindo resultados e conduzindo o iniciado para a sua consecução espiritual. Esse princípio lúdico, ele é fundamental em Telemann. Fundamental. Em pequenos ensaios em direção à verdade, o Crowley nos fala mais ou menos o seguinte: o que seria o universo se não o parque de diversões da criança coroada e conquistadora? Essa frase é linda, é fantástica. Parece uma frase banal, mas ela é super importante. Que princípio lúdico é esse a que Crowley se refere? Crowley está se referindo à consciência de Lila. O que é Lila? Lila é um conceito do pensamento oriental, principalmente o hinduísmo, no qual se compreende que o cosmos é produto de um jogo criativo absoluto, do absoluto divino. Então é como se Deus estivesse brincando, produzindo o universo. Então todos os fenômenos que nos cercam, todos os fenômenos que nos acontecem seriam um efeito de Lila, desse princípio lúdico, dessa brincadeira de Deus em relação ao universo. Ah, mas espera aí, Marisol, então se algo me acontecer, tipo, meu marido me deixou, eu perdi meu emprego, e milhares de fatores que a gente considera trágicos na nossa vida, então isso é uma brincadeira de Deus? Sim. E a única maneira pela qual você não tem consciência de que esse é o princípio divino, lúdico, e que está tudo bem, é porque você tem um ego que tende à autodefesa. Então, para ele, tudo se torna trágico, porque tudo o deixa inseguro. No entanto, todo esse drama cósmico que você está vivendo, ele está sendo direcionado, comandado, chefiado pela sua divindade interna. E ele tem como única função levar você a um entendimento maior, a uma consciência mais ampliada sobre você e sobre o próprio universo. Então, o caminho espiritual, ele é sempre cheio de percalços. E não é só quando você entra numa ordem, quando você segue uma religião, nada disso. Todos os seres humanos estão destinados a chegar à sua consecução espiritual. Uns mais rápido e outros menos rápido, mas todos eles estão inseridos nesse contexto espiritual. Esse princípio lúdico, ele é fundamental porque ele é um princípio retificador, reequilibrador do ego
e da nossa psique, da nossa constituição em geral. Por que eu digo isso? Porque esse conceito, essa consciência de Lila, ela vai corrigir os seus traumas, os equívocos culturais que você adquiriu, os conceitos equivocados que você possa ter adquirido sobre você e sobre o mundo. E qual é a função disso? A função disso é, de uma certa forma, purificar, não gosto muito dessa palavra, mas purificar a sua constituição, para que aquilo que está obliterando a sua verdadeira vontade, aquilo que está ocultando a sua verdadeira vontade de você mesmo, possa ser corrigido. E desse modo você possa se aproximar, é uma aproximação, daquilo que seria a sua verdadeira vontade. Agora, você nunca vai conhecer a verdadeira vontade. Ah, essa aqui é a minha verdadeira vontade. Não. Tá? A verdadeira vontade, ela remete ao passado. Na verdade, ela está sempre em movimento, sempre em realização. Então, só olhando para trás e checando todos os eventos pelos quais você passou e aonde eles te levam, é que você vai ter uma noção do que seria a verdadeira vontade. Mas como ela está sempre em movimento e sempre em transformação, realizando algo, então você nunca vai ter um conceito estático do que ela seria para você. Há também uma questão muito, muito importante sobre Lila. É que Lila, com todas essas modificações que promove em você, ela vai te aproximar, te estimular de uma renovação da tua identidade. Então, você vai criar uma nova identidade a partir da consciência de Lila e de como esse processo vai agir você. E que nova identidade é essa? É a identidade divina. Então, Orpacrates, como detentor desse poder de Lila, é aquele que te conduz à tua identidade divina, que é o modo passivo, né? E lembra que Orpacrates não possui linguagem, não possui intelecto, né? É por isso que ele é considerado passivo, mas ele não tem nada de passivo, é porque ele se move, né, por outros meios que não aqueles que são conhecidos por nós. Então, quando essa identidade divina ela chega a ser realizada, o que acontece? A Horkwit toma o seu trono, né, no leste, e começa a comandar, ou seja, ele é o lado ativo de Horus. Então, ele vai promover esse movimento e esse direcionamento em relação à sua consecução espiritual. Existem vários tipos, mas principalmente 2 tipos de atos sexuais, ou 2 modalidades principais de ato sexual. O ato sexual que é governado e motivado por Lila, ou seja, que tem um princípio lúdico em si, e esse ato sexual é aquele em que você promove com o seu parceiro, através das brincadeiras, da intimidade, aquele espaço íntimo onde vocês vão se relacionar sexualmente. E é esse módulo sexual Lila, vou chamar assim, que leva você no ato sexual, conduz você para uma ampliação espiritual. Existe um outro tipo de ato sexual, que é o mais comum nos dias de hoje, infelizmente,
que é aquele motivado pelo ego, comandado pelo ego. E nesse ato sexual comandado pelo ego, né, o homem e a mulher vão competir entre si. Eles vão tentar ter o poder um sobre o outro. Eles vão ter ciúmes, posse e várias outras aberrações que não fazem parte do ato sexual em si. O orgasmo, ele não é um aspecto inato dos nossos órgãos sexuais. O orgasmo não é biológico. O orgasmo é um fenômeno cultural. E aí isso é bom, porque isso nos permite uma certa flexibilidade em lidar com esse orgasmo, mas isso também tem um lado ruim, porque a cultura se apossa desse orgasmo, né, promovendo comercialização, estímulo do consumo, questões políticas e uma série de aspectos culturais em que somos, de uma certa forma, dominados. E esse poder que a cultura exerce sobre nós, em seus diversos aspectos, ele nos dessensibiliza. O que eu quero dizer com isso? Que você fica menos sensível ao orgasmo, menos sensível para o ato sexual. E, além disso, você corrompe a sua imaginação. Então, durante o ato sexual, você está ali trabalhando sua imaginação em diversas questões que não são muito positivas para você ou para o mundo. Lembre que você é um produto da libido. A libido é a energia plástica, a sexualidade é a energia plástica que vai moldar você, esculpir sua individualidade e, ao mesmo tempo, o mundo ao redor. É por isso, pelo fato do orgasmo ser um fenômeno cultural, né, e não estar diretamente ligado aos órgãos sexuais, que eu disse a vocês na aula passada, que o iniciado bem treinado pode produzir orgasmo em si mesmo, sem o coito e sem sequer se tocar, tá? O orgasmo masculino, ao contrário que todo mundo pensa, o orgasmo masculino ele é voltado para a reprodução biológica. O orgasmo feminino, até hoje, ninguém descobriu a razão, qual é a função desse orgasmo feminino. Porque a mulher não precisa ter orgasmo para se reproduzir, para engravidar. Então, isso ainda está sendo um motivo de uma pesquisa ampla, né, em vários campos, para tentar descobrir por que o universo construiu na mulher um aparelho sexual tão refinado e tão complexo, que gera tantas alterações em seu cérebro, se isso não é necessário biologicamente, não há necessidade disso. Porque o aparelho sexual masculino, ele é localizado, tá? Ele é bem localizado. E ele não tem a inervação, a complexidade da inervação, nem o contato cerebral que o órgão sexual, a vagina, tem na mulher. Então, toda aquela área na mulher da vagina, da pelve, ela é extremamente inervada, extremamente irrigada com sangue. O que isso quer dizer? Que qualquer sensação ali vai ser transmitida à medula e depois passa, então, para influenciar, estimular e desenvolver
as áreas cerebrais. Isso é fantástico. Em termos de magia sexual, interessa muito para gente uma área que fica entre o lobo temporal e o parietal. Essa área, ela vai, quando estimulada com um poderoso estímulo sensorial, ela vai produzir o que é conhecido como sentimento oceânico na mulher. O que é esse sentimento oceânico? A mulher, nesse momento, ela perde a noção do seu ego, ela perde a noção da sua individualidade e ela vai se unir absolutamente, completamente ao todo, ao universo. Então, é como se ela atravessasse o abismo e ela depositasse todo o seu sangue na taça de Babylon. Porque esse sangue na taça de Babylon tem exatamente faz referência exatamente isso, né? Você deposita seu ego, você deposita sua individualidade e renasce dali. Então a mulher já tem esse processo naturalmente. E aí vocês vão ver que uma das características de Babylon é que ela se une a tudo, absolutamente tudo, com o mesmo nível de amor, e ela não recusa absolutamente nada nem ninguém. É por isso que ela tem o título de prostituta sagrada. E é por isso também que a mulher escarlate assume o título de prostituta sagrada. Agora, esse estado que eu vou chamar de consciência babilônica ou consciência de Babylon não é um estado fácil de alcançar, tá? Então, magia sexual não é algo muito fácil. Em primeiro lugar, não basta falar assim, você é gostosinho, você é gostosinha, vamos fazer um sexozinho aqui. Isso não tem a ver com magia sexual. Na verdade, os parceiros de magia sexual, eles devem se conhecer antes e devem desenvolver confiança, carinho e delicadeza entre eles. Por que que isso é fundamental? Porque a mulher tem um sistema de defesa que defende o orgasmo dela. E esse sistema de defesa é o que eu me referi no texto hermético como o dragão que guarda as câmaras nupciais da rainha. Se você, através da confiança, do carinho e da gentileza, não desarmar o sistema nervoso central da mulher, através do sistema simpático e parasimpático, que vão atuar sensorialmente no hipotálamo, que é onde está o nosso sistema de vigília e alerta. Se você não fizer isso, infelizmente, a magia sexual não vai ser possível. Então, a magia sexual tem uma conotação diferente daquelas acrobacias que são realizadas hoje, usualmente em termos de ato sexual. Para que você alcance os diversos tipos de orgasmo de uma mulher, porque a magia sexual, na magia sexual, o orgasmo não é o fundamental. O fundamental é o processo sensorial que leva até o orgasmo. E a mulher tem vários tipos de orgasmo. Ela tem o orgasmo clitoriano, tem o orgasmo do ponto G, que é a anticâmara, onde está a pérola negra, que não deve ser cobiçado nem tocado em termos de magia sexual, porque o impulso elétrico ali é muito rápido e leva ao orgasmo com muita rapidez.
o que não é interessante. A gente tem o vestíbulo bulbar, que é ao redor da uretra, ali tem uma grande inervação, o orgasmo vaginal, que é o próprio canal vaginal, e o orgasmo cervical, que fica na altura do colo de útero. Então, o que você precisa fazer para levar a mulher a esse estado, tanto homem quanto mulher, precisam trabalhar o intercurso sexual com muita delicadeza, com muita lentidão, sempre em banho-maria. Banho-maria foi uma técnica alquímica desenvolvida por uma mulher, uma das primeiras alquimistas, que se chamava Maria a Profetisa, uma mulher fantástica que fez diversas invenções e que era muito respeitada no meio alquímico. Vale a pena pesquisar a respeito. Então, o orgasmo localizado, local, em relação aos órgãos sexuais, que é o mais praticado hoje em dia, não interessa ao magista sexual. Porque ele não produz um impulso sensorial qualificado para produzir o resultado que ele está buscando. Há uma outra questão no aparelho sexual feminino, que é a ejaculação feminina, que se dá através da uretra. É uma ejaculação provocada a partir do orgasmo. E essa ejaculação nada tem a ver com a urina. Ela é um produto transparente e inodoro. E esse produto, ele é fundamental. Ele é por muitos considerado o Anhita dos deuses, o alimento dos deuses, a água viva que produz a imortalidade. Então, nós vemos que há uma questão da menstruação, né? E aí mistura sangue menstrual com esperma, etc. e tal, e faz ali o elixir mágico. Mas esse não é tão importante quanto o Anhita que eu estou falando para vocês. A questão do período menstrual na mulher e na magia sexual faz referência ao fato de que no período menstrual a mulher está completamente aberta para o inconsciente. Então, assim, digamos que parte do trabalho já foi realizado pelo estado psíquico da mulher, né? E é claro, o sangue é um veículo real, né, da realeza, né, energia vital pura, e ele também pode ser usado como elixir, tá bom? Bom, eu acho que era basicamente isso que eu queria falar com vocês, comunicar nesse bate-papo. E, como sempre, se restarem dúvidas, né, se quiserem conversar, debater a respeito, eu estou disponível para isso, tá bom? Esse foi só um breve, muito breve apanhado do que está lá, né, na neurofisiologia, do que é palpável para a gente nessa questão metafísica da magia sexual. É importante que a gente saiba isso para a gente aprender a nos conduzir, né, nesse ato mágico. E é claro, uma vez a mulher estando diluída no universo, o magista, o homem, pode impregnar esse universo com a sua vontade ou com a consecução que ele deseja alcançar. E mais uma vez, mulheres, é importante que o parceiro sexual seja alguém de confiança e que respeite vocês, tá bom? Agora,
A mulher também pode, a partir de determinados métodos, impregnar também o universo com a sua vontade. Isso é conhecido como processo de autogeração. E vocês vão ver isso em várias mitologias. Os deuses autogerados, né? Aquele que autogerou sem a parceria do seu oposto. Tá bom? Então tá, queridos, terminamos nosso bate-papo. Espero que tenham gostado e, por favor, perguntas, dúvidas, estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Até o próximo bate-papo.